Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa que tem como objetivo trazer informação e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares de administração escolar. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E chegamos ao nosso 16º episódio do nosso podcast e no programa de hoje vamos falar de um assunto pra lá de importante. Vamos falar sobre o Outubro Rosa. E antes da gente apresentar essa mesa que está com a gente hoje, mesa cheia, 4 pessoas para poder falar sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a campanha do Outubro Rosa. Trata-se de uma campanha de conscientização que tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância e a prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas não é só isso, né? Nos últimos anos, o Outubro Rosa também englobou o combate ao câncer no colo de útero, que infelizmente também está tendo um aumento de casos nesses últimos anos. E para tratar de um assunto tão importante como esse, o Saeng Podcast recebe hoje 3 convidadas que vão nos ajudar a abordar esse tema com vários pontos de vista. Vou apresentar uma a uma, vocês fiquem à vontade também, para já dar o seu recado inicial e para a gente poder começar essa conversa. Recebo hoje a doutora Ana Maria Massarruti, que é médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mais de 30 anos de experiência na área médica. Atualmente, ela atua na prevenção e diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Felipe. Muito bom estar aqui, né, no podcast Saeng, com essa dupla aqui, Fernanda e a Malu, para a gente conversar um pouco sobre câncer de mama. Muito bom. Perfeito. Eu também recebemos a psiquiatra e sexóloga Fernanda Araújo, que tem experiência no atendimento ambulatorial e de urgência e emergência, e também atua na área de sexologia, realizando acompanhamento de pacientes e casais. Bom dia, tudo bem, doutora Fernanda? Bom dia. Primeiro, muito obrigada, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas que fazem um trabalho tão incrível. E eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. Quem também compõe a nossa mesa hoje é a Maria Luísa de Oliveira, que é responsável pelo grupo Pérolas de Minas, que tem como objetivo de apoiar as mulheres que recebem o diagnóstico do câncer de mama. Tudo jóia, Maria Luísa? Tudo ótimo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto tão importante e só fazer uma pequena correção. Nós já crescemos um pouquinho, não somos mais grupo. Nós já nos tornamos uma associação que trabalha na conscientização, prevenção e acolhimento das mulheres em tratamento do câncer de mama. Ah, que legal. Que bom, né? Infelizmente não, né? Porque a gente fala que essas coisas que, querendo ou não, são aumento de casos de coisas ruins, nunca é bom a gente crescer, porque significa que a gente está tendo um aumento também dos casos, né? E para a gente poder começar essa conversa, que eu acho que é importante para todo mundo que está nos acompanhando, não só os auxiliares de administração escolar, eu vou chamar a doutora Ana Maria, se você quiser se apresentar mais, né? Porque eu falei brevemente o seu currículo ali, como é que é atuar nessa área e qual é a maior dificuldade que você sente hoje nesse combate precoce, né? Porque a gente tem que falar sempre que o câncer de mama, ele é uma doença muito comum, mas que quanto antes as pessoas identificarem e começarem o tratamento, maior a chance de tratamento ser, como que a gente pode falar, de sucesso, né? Em relação a essa questão de atuar na área de mastologia, isso já veio uma vontade desde a graduação. Desde que eu estava estudando medicina no FMG, eu já tive a oportunidade de participar de cirurgias, de participar do acolhimento das mulheres com câncer de mama. E a partir do momento que eu fiz a residência de ginecologia, eu tive mais oportunidades ainda. E foi aí que eu percebi quão necessário é esse papel, né? Se num primeiro tempo eu tinha aquele receio como uma jovem médica de fazer, puxa vida, vou tratar pessoas com câncer ou com receio de ter câncer, é uma coisa pesada. Por outro lado, a gente vê como que a gente é importante, como que o cuidado, ele
qualificado muda a vida da mulher. Infelizmente, o que a gente vê, Felipe, é que no Brasil a gente tem mais ou menos 80% das pessoas totalmente dependendo do sistema público. E, infelizmente, o sistema público ele não caminha como caminha a evolução tecnológica, as inovações. A gente tem no Brasil medicinas diferentes, tratamentos diferentes. E aí, no sistema público, eu vejo há quase 30 anos essa diferença. Então, alguns casos, a gente fica muito incomodado realmente de não estar podendo proporcionar o que a medicina pode proporcionar para as pessoas. Então, isso é uma dificuldade. Vou falar assim, dentre o que eu faço de tratamento, o mais difícil é a gente ver uma mulher com mais condições de cura por acesso, né, do que outra, exatamente só porque uma tem saúde suplementar, a outras têm um sistema público. A questão também da informação. Então, muitas vezes, a mulher do sistema público, elas demoram mais a chegar no tratamento, porque ainda tem o estigma. Então, esse estigma do câncer de mama, o medo de ser mutilada, o medo de morrer, faz com que a pessoa não procure, né, o atendimento qualificado, ou às vezes procura, mas não tem o andamento correto. Não entra, a gente fala na jornada, né? Você tem a linha de cuidado, mas a pessoa não caminha naquela jornada que ela deveria caminhar. Então, isso também é muito pesado, porque você, dentro de uma cidade como Belo Horizonte, que é uma cidade que tem um atendimento muito bom para câncer de mama, eu digo assim para as pessoas, você está com uma suspeita de câncer, ou uma lesão suspeita, com uma semana consegue consulta no mastologista, no SUS. E ainda assim tem mulheres na nossa cidade que chegam com tumores avançados. Ou porque elas ficaram com medo de procurar, ou porque procuraram no centro de saúde, e lá no centro de saúde as pessoas não estão capacitadas para acolher. Então, falta a questão da população, falta o planejamento e a gestão do governo e falta capacitação desde a ponta, desde o nível primário. Então, são várias questões, né? Hoje mesmo eu estava conversando aqui com a Malu sobre a nossa questão da paciente de alto risco. Então, a gente tem o câncer de mama hereditário, existe uma lei no nosso estado, há 5 anos, que as mulheres poderiam ter acesso ao teste genético, a cirurgias e também a todo o processo, ressonância, tudo que uma mulher, né, que tem alto risco poderia ter acesso, da mesma forma que na saúde suplementar, e essa lei ainda não foi regulamentada. Então, nós estamos sempre junto, né? Eu tenho essa parte também da Associação de Especialistas da Mastologia. Então, atualmente, né, vou falar assim, há uns 15 anos eu estou dentro da sociedade e, nesse caso, a gente vai atrás da Secretaria de Saúde, dos departamentos especializados para tentar ajudar, do ponto de vista técnico, essas questões. Então, assim, são várias ações feitas, mas o atendimento a cada um, que a gente fala da medicina personalizada, ele, às vezes, a gente não consegue dar tudo o que a paciente deveria ter por causa dessas questões de incorporação tecnológica. E até para fazer uma linkagem dos trabalhos, né? Chegou uma paciente que recebeu o diagnóstico precoce. Como é que é esse início de tratamento? E no seu caso também, você indica já a passagem para a psicóloga, para a Fernanda no caso, que chega para uma pessoa que acabou de receber essa notícia, que ela vai ter essa luta pela frente, né? Que é o combate ao câncer de mama, e ajuda psicológica para poder enfrentar isso também, né? Como é que é feita essa transição? Você recomenda a passagem para o psicólogo também, para suas... Não é cliente, né? Para sua paciente, né? Para sua paciente. E como é que você também recebe isso quando a pessoa te procura para poder falar, porque, querendo ou não é uma notícia que ninguém quer receber, né? O ideal é a gente trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Ou multiprofissional. Em alguns locais, a gente consegue trabalhar com o profissional da psicologia, da fisioterapia. Um lugar que eu trabalhava, a gente tinha um grupo de apoio a esses pacientes. Então, você tem enfermagem, todos os profissionais voltados para o acolhimento global.
né? Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia que tecnicamente está muito bem feita e a paciente não conseguir voltar para a sua vida. Eu falo, nem é voltar para a sua vida normal, voltar para uma vida melhor do que era antes, né? Ela deixar para trás tudo que fez ela ter o câncer, né? Se não for um câncer hereditário, mas tudo que fez, toda a carga de vida que ela teve, né? E aí o profissional da psicologia ou da psiquiatria, o profissional que vai fazer atendimento da saúde mental, ele é muito necessário exatamente para poder pegar essa perspectiva do paciente, que muitas vezes a pessoa tem o câncer ele vem no meio de uma tempestade de outras coisas, não é só o câncer, né? São várias outras questões que às vezes a pessoa precisa resolver naquele problema. E o câncer, muitas vezes, é a gota d'água de um problema. Então, aí dá desmorona um pouco o ambiente familiar, né? Às vezes aquela mulher que tem o câncer de mama é aquela pessoa que fala o arrimo da família, então você muda também a perspectiva socioeconômica daquela família. Então, tudo isso faz com que isso, inclusive, faz, às vezes, a pessoa nem contar, a mulher nem conta. Porque como ela tem que continuar forte para segurar toda a barra da família, ela nem conta para os filhos que está com a doença. E nessa hora, a rede de apoio seria super necessária. Então, era para contar para filho, é para contar para marido, é para contar para mãe, é para contar para todo mundo, para as amigas, para que a pessoa tenha realmente o acolhimento. E o profissional, exatamente, da atenção da saúde mental, vai ajudar essa pessoa a caminhar nessa jornada. É aquele profissional que vai mostrar que o câncer mais uma coisa na vida, mas não vai definir a vida daquela pessoa. Não é que o câncer apareceu que ela vai morrer. Né? E hoje em dia, né, é importante a gente pontuar sempre, o diagnóstico precoce salva vidas. A pessoa que faz diagnóstico em estágio 1, ela tem mais de 95% de chance de cura. Então, de cada 10 mulheres com câncer, 9 pelo menos vão ficar curadas. E eu falo, curada é curada mesmo. Nunca mais vai ter câncer de mama. Né? É diferente de um diabetes, de uma hipertensão, que a pessoa vai ter que tratar o resto da vida. O câncer de mama, se ficar curado, ficou curado. Vai ter que fazer controle, como qualquer mulher faz controle. Né? Não vai deixar de fazer o controle. Mas muitas das mulheres, quase, né, totalmente, se for diagnóstico precoce, vai ficar curada. E, doutora Fernanda, quando essa paciente chega até você, como que é feito tanto esse acolhimento quanto esse tratamento e essas dificuldades que são comuns, né? Porque, igual a gente fala, quem é o muro de arrimo das famílias, normalmente tem mais problema para admitir um problema que ela vai ter que enfrentar, exatamente para não poder interferir na vida de filho, na vida conjugal, querendo ou não, dos casais. E isso também acontece muito, né? No caso das mulheres, quando elas recebem essa notícia, né? Que ela vai ter esse combate do câncer de mama pela frente. Com certeza. O que o profissional busca é ressignificar toda essa trajetória dessa doença, porque o câncer ele é estigmatizado. É uma doença secular. Até anos atrás, as pessoas não falavam nem câncer, falavam aquela doença ruim. Então, traz consigo vários estigmas, principalmente no caso do câncer de mama e de colo do útero, que a gente está falando de áreas ligadas à sexualidade, à feminilidade. A Malu até falou agora, quando eu cheguei, a gente estava conversando, ela teve 5 cânceres, e depois ela vai contar a história dela. Desculpa, 4. Quem teve 5 foi uma outra conhecida que chama Raimunda. E disse a mesma coisa da Malu, que o câncer que mais foi desgastante foi o de mama. Não pelo a trajetória, a jornada, o tratamento em si, mas pela área acometida, que tem muito a ver com essa feminilidade. Tem uma frase até do Hipócrates que falou, antes de Cristo, falou que o câncer elimina a energia, interrompe a menstruação e ele vai tirar o que é mais característico da alma feminina. Olha para vocês verem como esse câncer na mulher traz consigo essa área muito peculiar, que eu acho que, por vezes, a gente está trazendo mais para a pauta, só que passa desapercebido. Tem um estudo que fala que 50% a 72% dos médicos não perguntam sobre sexualidade, não aborda esse aspecto tão importante na população geral e, inclusive, nas pacientes oncológicas. E a gente sabe que a quimioterapia, que a radioterapia, tudo isso pode impactar diretamente na sexualidade. E aí, parte da psiquiatria, da psicologia, esse lugar da atenção integrada.
Não só de vamos curar essa mulher fisiologicamente, organicamente, mas vamos tratar a mente dessa mulher para ela ressignificar aquela cicatriz, que na verdade vai demonstrar uma história da vida dela, para se ela tiver desejo, buscar cirurgias reparadoras, hoje já se tem a tatuagem em 3D que vai simular o mamilo, ou então outras tatuagens, outras formas de recuperar essa autoestima, trazer um propósito. Acho que parte muito da nossa área trazer um propósito, entender o que a gente pode tirar de bom daquela experiência e trabalhar os casais. Porque 70% dos homens abandonam suas companheiras durante o tratamento de câncer. Então, você pensa, uma mulher que já está fragilizada, com medo de morte, ela já está se sentindo mutilada muitas vezes, autoestima baixa, perda de cabelo, ainda vai ter que lidar com essa ruptura, que é muito triste em um momento crucial da vida. Então, acho que tudo isso abarca o que a gente tem que trabalhar incessantemente junto com essa paciente e com a equipe multi. Uhum. E Malu, te trazendo também para a conversa, lá na Associação Pérolas de Minas, como que é feito esse acolhimento para as mulheres que recebem a notícia que vão ter essa batalha pelo câncer de mama? Primeiro passa muito pela história que eu vivi com câncer de mama, do que as minhas parceiras, né, também viveram com câncer de mama. A gente, quando o médico dá o diagnóstico, muitas vezes eles nos indicam, né, para conversar com essas mulheres. E a gente faz um contato, é indicação de uma colega que teve o câncer e que está na associação hoje. Então, a gente é a prova viva para essa mulher, para que ela veja que o câncer tem cura, né, 95% de chance de cura, e que nós estamos aqui vivas e queremos que ela se espelhe em nós para acreditar no tratamento que está sendo oferecido a ela. Então, quando eu conto para ela que eu vou fazer uma visita no primeiro contato, a gente conversa, fala que isso é mais um caminho da vida. Eu chamo de aprendizado, porque o câncer ensina muito. Eu falo para ela assim, olha, eu também passei por isso, hoje eu estou aqui para te falar que você também vai vencer. Isso surte para ela um efeito assim, então é nela que eu vou me espelhar. É um exemplo. E isso mesmo. faz uma diferença, a gente sente isso. E essa pergunta acho que é mais para vocês duas, né? Primeiro, qual a importância de ter tanto o seu apoio quanto o apoio de um psicólogo assim que você recebe essa informação, e quais são os principais desafios que vocês observam nessas mulheres que estão passando pelo tratamento? Aí eu acho que já abre para todo mundo. Né? Olha, primeiro envolve muito medo. O assunto sexo é um tabu. As pessoas acham que quando você está em tratamento, você não tem desejos. E aí não toca o assunto com o médico, não toca esse assunto com uma profissional, né? Uma sexóloga. E a gente fica ali olhando para o médico, quando eu observo isso muito, termina a consulta, a gente fica olhando para o médico, esperando que ele vá falar mais alguma coisa para a gente. E esse mais alguma coisa é sobre sexo, sobre a relação do casal. Eu falo que muitas vezes você olha para aquela pessoa do seu lado e pensa assim, e agora o que eu vou fazer com esse homem? Meu Deus! A gente quer ouvir do médico algo sobre, olha, a vida de vocês vai mudar muito, mas vocês vão encontrar na parceria, na conversa, algo que será bom para os dois. Na saúde e na doença, né? Na saúde e na doença. Então, assim, a gente fica ávida olhando para os médicos, a gente custa levantar da cadeira, porque a gente ainda está esperando que ele toque no assunto. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, é um assunto que nos incomoda e
que a gente às vezes fica assim, o que o médico vai pensar? Eu estou tratando câncer, mas eu estou pensando em relação sexual ou em sexo. Então, fica muito isso com a gente, muito. E como grupo de apoio, né, quando a gente está nas nossas conversas, a gente leva sexólogo, a gente brinca muito sobre o assunto, conversa muito e dá uma abertura para que cada uma conte um pouco da sua experiência. Essa questão sexual, ela é muito tabu para qualquer pessoa. Quando a Malu fala, né, estou lutando contra o câncer e vou falar de sexo, é porque na nossa visão, sexo é muito pulsão de vida. E querendo ou não, o câncer representa uma iminência de morte, ou pelo menos aquela proximidade com a finitude da vida. Então, fica antagônico até para o paciente pensar, será que eu tenho direito de pensar na minha vida sexual? Como? Mas eu não quero pensar, mas eu tenho que pensar porque eu tenho um parceiro, como é que vai ser isso? Então, acho que cabe ao médico iniciar uma conversa, abrir um espaço. Essa pesquisa que eu falei anteriormente demonstra que os médicos não perguntam por uma insegurança até para tratar das disfunções sexuais que podem surgir. Só que aí cabe à equipe multiprofissional, você fazer um encaminhamento. E, gente, às vezes a prescrição de um lubrificante à base d'água já ajuda muito. Porque as mulheres na químio podem ter um ressecamento das mucosas e deixar a penetração mais dolorosa. Tem várias questões que a doutora Ana até pode explicar melhor, mas, por exemplo, menopausa precoce. O câncer de colo tem um tratamento que é a braquioterapia, que é uma radioterapia local que pode fazer o encurtamento da vagina. Em alguns momentos pode até dificultar a penetração. Então, a gente tem que falar sobre as outras estratégias de intimidade. Sexo não é só penetração. A gente tem essa visão meio que se não tem penetração, não é sexo. É troca de carícias, tem outras formas da gente se relacionar. E o que muitas mulheres me falam, eu não consigo, o meu marido já não quer me dar um beijo, não quer ter um momento de aconchego comigo, porque também está enviesado que se começou a coisa, se beijou, tem que finalizar penetrando. E não necessariamente. E caso a mulher deseja e está apta, porque não tem contraindicação, vamos facilitar como que vai ser, precisa de um lubrificante, precisa de mais preliminares. Acho que tudo isso cabe em uma conversa, só que tem uma boa notícia, né, que já tem os profissionais da oncologia já estão se abrindo para isso. Acho que em 2017 surgiu o ambulatório no INCA de sexualidade, que era para as mulheres com câncer ginecológico, e esse ambulatório está sendo reproduzido em outros locais. Eu acho que não precisaria ser só para mulher com câncer ginecológico. Eu acho que qualquer pessoa, né, tem que ter. E algo muito importante, incluir o parceiro. Porque várias pessoas, como parceiro, já chegaram para mim e falaram, mas nunca teve uma orientação, me senti um pouco deslocado desse lugar. Ao mesmo tempo que eu queria, eu não podia exigir. E não é uma exigência mesmo, mas parecia que tudo que eu tentasse, eu estaria indo contra, de alguma forma, violentando essa mulher. Então, acho que bom que a gente tem espaços para falar cada vez mais sobre isso. Pensando nessa questão específica, né, não de todos os problemas, mas essa questão específica da saúde sexual e reprodutiva, né, a gente lembrar que no Brasil, de cada 10 mulheres que têm câncer de mama, 3 ou 4 vão ter câncer antes dos 50. Então, além dessa questão sexual que a gente tem perguntado mais, porque a gente acaba que as pessoas têm uma ideia de que a mulher, a partir da menopausa, elas não têm mais relação sexual. Então, tem se perguntado mais, porque a gente tem visto mulher jovem com câncer de mama. E, além disso, tem se perguntado também, porque às vezes essas mulheres querem ter filho, e se você não usar estratégias no tratamento para preservar a função do ovário ou a possibilidade dela ter filho, você perde a chance. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais os médicos falarem sobre isso. E também porque tem tido mais trabalhos na literatura, não só que mostram, às vezes, segurança, não só dos lubrificantes vaginais, dos hidratantes vaginais, mas até de alguns hormônios usados na parte vaginal, que vão poder ser usados daqui a um tempo. Né? Então, a gente tem visto isso, como também a possibilidade da mulher, após um câncer de mama, ter filhos. Então, isso faz com que se fale mais no assunto. À medida que vai tendo mais trabalhos, as pessoas falam mais. E a gente vê que as mulheres hoje, de 50 anos, são mulheres ativas do ponto de vista de trabalho, ativas do ponto de vista sexual, né?
fisicamente também com um aspecto de disposição. E essas pessoas, a nossa expectativa de vida é 80 anos, pelo menos. Então, são 30 anos se a pessoa tiver o câncer, né, próximo dos 50 anos, que a gente tem, a partir dos 50 é que vai aumentando a incidência, são muitos anos de vida pela frente que tem que ser com qualidade. É claro que a gente encaminha para pessoal da atenção de saúde sexual, né, para sexólogo, mas também não pode deixar do médico que faz o atendimento, seja ele oncologista ou mastologista, perguntar. E é isso que a Malu falou, né? O paciente, muitas vezes a paciente, ela espera que a gente pergunte. E quanto mais a gente pergunta, mais fácil fica de perguntar. Né? Quanto mais a gente fala assim, e como que tá? A senhora está tendo relação? E o marido? E muitas vezes a pessoa já não tinha relação antes. Então, é algo que, nesse sentido, da parte sexual, até mesmo é uma chance da pessoa estabelecer uma saúde sexual que ela, às vezes, não tinha antes. Então, tudo o que envolve o câncer tem uma questão, né, da percepção do médico, mas a gente tem que ter a perspectiva do paciente. A gente tem que tentar enxergar além do que a gente está vendo. Porque, às vezes, uma coisa que, para mim, é normal, que fala assim, não, é normal a pessoa não ter relação durante o tratamento porque ela está muito estressada. Suponhamos que o médico pense assim. Mas, às vezes, para aquela paciente, essa questão da relação é muito importante. Então, a perspectiva tem que ser a do paciente. A gente tem que ver o todo. Não pode ver só o câncer. Hoje, cada dia mais, com essa questão a gente tem percebido que o paciente não é... Antigamente falava assim, o mastologista é aquele médico que trata a doença da mama ou a saúde da mama. Você fala, gente, ele trata a mulher. Que, consequentemente, ele vai tratar a mama daquela mulher, mas ele trata a mulher como um todo. Deveria tratar a mulher como um todo. Até para a gente levar para as pessoas que estão nos escutando, estão nos ouvindo, como é que acontece o processo de identificação do câncer de mama, né? Porque a gente sabe que tem o exame do toque, aí do exame do toque passa-se para a mamografia. É isso? Essa sequência já inicial? E aí, até para tirar uma dúvida, a partir de que idade que as mulheres começam a fazer o exame do toque, né? O exame do toque ela mesma em frente ao espelho, aquele que a gente vê na televisão, e também afeta homem esse tipo de câncer? O ideal seria que a partir dos 18, né, a mulher já tivesse uma avaliação de risco de câncer. Porque se ela for uma mulher de alto risco, ela tem que começar a fazer o acompanhamento com o médico a partir de 25 a 30 anos, dependendo desse grau de risco. A mamografia, de um modo geral, a Sociedade de Mastologia recomenda que faça a partir dos 40, todo ano, enquanto ela estiver bem de saúde. Então, a gente fala de 40 a 75, mas se a mulher com 75 está muito bem de saúde, se descobrir um câncer, pode tratar, ela deveria continuar fazendo a mamografia. E o exame físico, ele vai depender exatamente dessa questão do risco. Se ela for no ginecologista, teoricamente, ele tem que examinar, né? E o autoexame, hoje em dia a gente não fala mais autoexame, porque não é uma coisa sistematizada, a gente fala que é um autoconhecimento. Está tomando banho, passou a mão na mama, percebeu alguma alteração, né? Ela vai procurar a avaliação. Então, é mais essa questão do autoconhecimento. E aí, fazendo essa mamografia regularmente, sem sintoma, que a gente chama de rastreamento, com lesões pequenas, imperceptíveis à palpação, geralmente ela vai fazer esse diagnóstico. Porém, né, se a gente pensar que grande parte das nossas mulheres começa a fazer mamografia após os 50, porque elas estão na rede pública, antes dos 50, né, de 3 a 4, vão ter câncer sem ter feito mamografia. Então, com o autoconhecimento, ela vai perceber o nódulo pequeno. Aquele nódulo que não altera no período menstrual. Então, para a mulher que menstrua, percebeu o nódulo, passou a menstruação, o nódulo está lá, ela tem que olhar. Se a pele ficou diferente, parecendo uma casca de laranja, tem que olhar. O câncer de mama geralmente é lento, mas tem alguns que são rápidos. Então, esses que aparecem com pele de casca de laranja, parecendo que está inflamada, descamando, alguma coisa estranha, às vezes uma íngua que não some debaixo do braço, esses tem que procurar mais rápido ainda. Mas se percebeu uma saída de sangue pelo mamilo, tem que procurar.
E no caso de homem, qualquer anormalidade é bom procurar, né? Mesmo a ginecomastia, que é o aumento da mama masculina, com a parte glandular, a ginecomastia aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, porque normalmente o homem ele tem gordura na mama. Né? Mesmo quem tem mama mais volumosa, ele não tem glândula, ele tem a gordura. E aquele que começa a desenvolver glândula, ele tem um pouco mais de risco de câncer de mama. Então, no caso do homem, se ele perceber um nódulo, se ele perceber que está saindo secreção, se o mamilo está entrando para dentro da mesma forma que a mulher, ele tem que procurar. Só que, né, de cada 100 casos de câncer, 99 é em mulher, 1 em homem. Então, o fator de risco maior para ter câncer de mama é ser mulher. Por isso que, muitas vezes, a gente acaba falando assim, a mulher. Mas lembrar, né, que às vezes a gente fala assim, porque a gente é médico, que a gente cuida mais da mulher. Mas, realmente, a gente cuida mais de mulher. Mas a gente também cuida de homens. O tratamento é o mesmo para homem? O tratamento é o mesmo. A cirurgia é a mesma. Então, assim, como são poucos casos de câncer de mama, de um modo geral, são poucos pacientes do sexo masculino que entram nos trabalhos, nas pesquisas. Mas acaba que representam aquele pouco que realmente tem. Então, geralmente, se tiver que fazer quimio, hormonoterapia, imunoterapia, terapial, né, qualquer tipo de terapia, eles vão ser mais ou menos semelhantes. E no caso do câncer de mama do homem, antigamente era mastectomia. Qualquer homem tirava a mama toda. Hoje em dia, a gente vê que até a cirurgia conservadora, deixando a areola e o mamilo no homem, a gente ainda pode deixar. Uhum. E doutora Fernanda, você, primeiro, saber se você já chegou a atender algum homem que teve o câncer de mama. E segundo, como que você recebe quando é uma mulher e quando é um tratamento que você vai fazer em casal? Existe uma diferença nesse início? Ou você mesmo é que recomenda para as mulheres já quando elas te procuram a trazer o marido, a trazer o companheiro ou companheira que ela tem para essa conversa, para ser uma coisa mais fácil de lidar, porque eu acredito que sempre 2 pessoas lidam melhor com um problema do que uma, né? Com certeza. Quanto à primeira pergunta, nunca atendi homem com história de câncer de mama, com diagnóstico, no caso. E quando a gente recebe uma mulher, sempre o tratamento a gente busca englobar essa rede de apoio e fortalecer a rede de apoio. Uma coisa é você entrar na jornada de combate ao câncer de mama sozinha, e outra coisa é você entrar acompanhada. E muitas vezes a mulher vai estar acompanhada de família e maridos, mas vai estar sozinha. Então, a gente tem que fortalecer esses laços, porque aumenta muito o sucesso quando essa mulher se sente amparada, tem com quem compartilhar suas dores. E algo interessante que as meninas falaram aqui é quanto essa mulher que arrima de família tem que se fazer de forte. Eu trabalho muito nas minhas redes sociais isso, que nós, atualmente, pela sociedade, pela própria questão do capitalismo, nós mulheres estamos desempenhando inúmeras funções e temos que desenvolver uma armadura para dar conta de tudo. É família, trabalho, marido. Acho que a gente tem que começar a trabalhar de nós nos despirmos disso, de nós assumirmos as nossas vulnerabilidades, que nós somos mulheres que a gente precisa e quer receber cuidado, que nós não temos só que cuidar do outro e aceitar estar nesse lugar. Porque eu vejo muitas vezes em consultório que a dificuldade maior é dessa mulher admitir e abraçar essa vulnerabilidade. Tem uma pesquisadora inglesa que ela fez um trabalho sobre vulnerabilidade. Ela pegou pessoas que eram tidas como felizes e pessoas infelizes, por um score que eles desenvolveram. Aí ela foi comparar o que diferenciava a pessoa feliz da infeliz. E era justamente que as felizes, elas assumiam sua vulnerabilidade. Elas se arriscavam, elas falavam, demonstravam emoções, sentimentos. Então, acho que isso a Malu também trabalha muito. Acho que quando ela fala, olha, eu passei por isso, eu tive essas dificuldades, superei e dei um outro significado, estou na associação, trazendo esperança para várias mulheres, ela está falando, abrace sua vulnerabilidade, tire disso sua fortaleza. Então, é muito isso que a gente trabalha e inclui a família para entender que juntos somos mais fortes, que tem que ter uma colaboração mútua e que esse é o segredo dos relacionamentos felizes como um todo. Uhum. E Malu, lá, como é que funciona a Associação Pérola de Minas, né? Até pedindo mesmo para você poder passar para a gente o serviço, quem precisar procurar, e te fazer a pergunta que é, quais conselhos que você daria para essa mulher que acabou de receber o diagnóstico do câncer de mama? Ok. Para fazer parte da Associação Pérolas de Minas, a mulher deve procurar nossas redes, nosso site.
ela vai receber um contato, né? Assim que ela manifesta o desejo, nós vamos enviar para ela um questionário. A partir deste questionário, ela vai ser admitida na associação. Nós admitimos mulheres que receberam o diagnóstico do câncer de mama. Depois que termina o tratamento, essa mulher permanece. Por quê? Porque nós queremos que quem, de alguma maneira, foi assistida por nós em algum momento durante a caminhada do câncer de mama, ela seja multiplicadora dessa ação. Então, ninguém sai. Entra para não sair. Porque ela tem que retornar para as outras mulheres, para a sociedade de um modo geral, aquilo que ela recebeu. Seja uma palavra de apoio, seja um abraço, que muitas vezes o abraço fala mais, e continuar essa nossa história, porque eu falo bastante isso. A minha história, nós hoje nos tornamos uma associação, porque a associação não pode morrer, né? A associação, ela tem uma diretoria que tem que continuar. Então, não cabe só a mim, é um trabalho de equipe para fazer essa jornada continuar. Agora, o que eu digo para quem acabou de receber o diagnóstico, que não é fácil mesmo, mas não se entregue ao diagnóstico. Se você se entregar ao diagnóstico, vai ser difícil, mas pense que durante o tratamento existe vida, que você vai passar por momentos difíceis, mas que você vai sair lá na frente com um novo modo de ver a vida, que vai ser muito diferente. E não se entregue a isso. Vai ter decepções, como na vida normal, vai ter pessoas que vão se aproximar para te ajudar, e se permita ser ajudada. Legal. Acho que estamos encaminhando para o final desse podcast. Eu queria até trazer mais uma dúvida que surgiu durante a conversa. Esse tratamento do câncer de mama é uma coisa, igual você falou, que é secular, né? Mas hoje, em 2024, a gente tem algumas coisas que já evoluíram, né? De 30 anos, 20 anos para trás. Eu acho que hoje talvez seja o melhor momento, e a tendência é que a cada ano que passe fique sempre melhorando, né? Tecnologias, entre outras coisas, sempre ajudam. Como que você, com 30 anos de carreira, né, tratando câncer, ajudando pacientes, como que você vê essa evolução dos tratamentos e o que você acha que está por vir aí? O que você acha que pode melhorar ainda com o passar dos anos, dos próximos anos? Felipe, a gente fala que a nossa geração, a minha geração de mastologista, viu tudo. Então, quando eu fiz a residência, o tratamento era mastectomia. Então, se a gente tinha um nódulo do tamanho de uma azeitona, né? Um nódulo de estágio 1, o tratamento era tirar a mama toda e esvaziar a axila. E a gente via as mulheres com aquele braço inchado, né? Algo muito visível. Então, por isso o câncer de mama era tão estigmatizante. E aí foram reduzindo a quantidade de cirurgia, né? Então, da mastectomia com esvaziamento, a gente hoje faz só o sentinela, que é retirar um linfonodo. A mastectomia passou a ser uma cirurgia conservadora. Depois disso, a gente evoluiu para cirurgias oncoplásticas. Então, hoje em dia, a gente, enquanto tira o câncer, a gente faz um remodelamento da mama, que ela fica com aspecto, muitas vezes, de cirurgia plástica. Então, se a paciente já tinha vontade de reduzir a mama, por exemplo, ela faz. A questão da cirurgia reparadora da mama do ponto de vista de reconstrução. Então, aquela paciente que antigamente fazia mastectomia, hoje ela tem o direito de fazer reconstrução mamária, inclusive na rede pública, né? Então, ela pode fazer aquela reconstrução imediata. Se não tiver condição, ela tem o direito, né, de fazer reconstrução quando tiver condição clínica para fazer. Então, o tratamento cirúrgico, ele cada dia, na evolução, ele está menos, eu vou falar, não menor, porque a gente faz essas cirurgias grandes ainda, mas ele deixa um aspecto estético, um aspecto reparador muito melhor. Então, aquele estigma visual, ele reduziu muito.
E, concomitantemente, a gente teve um avanço na parte da inovação da indústria farmacêutica. E aí, os tratamentos quimioterápicos e tratamento com hormonioterapia, e hoje em dia com a terapia-alvo e imunoterapia, a gente tem uma chance de cura muito maior. E aí, nesse caso, as pacientes antigamente não faziam, né? Tem o tamoxifeno, que todo mundo deve conhecer. A gente não tinha condição de testar para saber se o tumor tinha sensibilidade ou não ao tamoxifeno. Todas as mulheres tomavam tamoxifeno, mesmo que o tumor não fosse sensível. Aí, a partir do momento que foi descobrindo, né, alguns receptores específicos, por exemplo, o HER2, né, que usa um medicamento que é o trastuzumab, que é específico. Então, o medicamento ele vai acoplar na célula que expressa aquele receptor e vai morrer aquela célula especificamente, tem menos efeitos colaterais. Então, a gente aumentou a chance de cura com medicamentos mais específicos, que são as terapias-alvo, a imunoterapia que tem vindo para tratar um tumor triplo negativo, que é um tumor mais agressivo, também dando uma chance maior de cura. E, além disso, a radioterapia. Se antes a mulher fazia 33 sessões de radioterapia, então ela ficava de segunda a sexta. Então, assim, era mais de mês. Hoje faz 5. Então, tem tratamento de radioterapia que é 1 semana. Então, houve uma melhora no aspecto estético, pela cirurgia, pela rádio. Houve uma melhora na sobrevida por causa dos medicamentos. Mas, infelizmente, aí eu tenho que falar que infelizmente, no Brasil, se a gente for olhar as curvas de mortalidade, cada vez mais se morre por câncer de mama. Por quê? Porque isso não chega aonde tem que chegar. Né? Todo mundo está tendo acesso. Não está tendo acesso. Então, mesmo as drogas existindo, mesmo estando, inclusive, às vezes aprovadas e liberadas pelo Conitec para uso no sistema público, elas não são adquiridas pelo gestor. Se elas não são adquiridas pelo gestor, só vai ter acesso quem? Quem entrar na justiça, quem judicializar. E, às vezes, a pessoa mais vulnerável não tem condição nem de ir judicializar. Então, a gente cria no nosso sistema, que era para ser um sistema universal e com equidade, esse disparate. Né? Então, assim, mesmo dentro do SUS, a gente não tem equidade, porque vai ter acesso quem vai atrás. E não é todo mundo que tem essa condição. Então, às vezes, a pessoa está no interior, não tem informação, ela não vai atrás. Não. Né? E aí o tratamento é diferente. Por mais que a gente fale, olha, existe esse tratamento, ou existe esse teste, ela não tem condição, né? Naquela, onde ela vive, na vida que ela leva, ela não tem condição. Então, assim, a gente teve muita mudança. E realmente, hoje em dia, a chance de cura é mais de 90% no estágio inicial, mas a partir dessas novas drogas, a chance vai ser de ser cura por mais tempo, inclusive para pacientes que têm metástase. Hoje em dia, a gente fala assim, paciente que tem metástase, tem medicamento que a pessoa vai viver com metástase, mas vai viver. E vai continuar com qualidade, porque também não adianta viver sem qualidade, é viver não com adianta qualidade. Sobreviver, né? É sobreviver, né? Tá certo. Eu vou fazer uma passagem rápida para todo mundo, para vocês poderem fazer suas considerações finais. Aí, com o posicionamento da mesa, para ficar um ping-pong, vou começar pela doutora Fernanda. Doutora Fernanda, suas considerações finais. Primeiro, mais uma vez, agradecer. Foi incrível estar aqui com pessoas tão influentes nas suas áreas. Aprendi muito aqui com a doutora Ana, parabéns pelo trabalho. A Malu, um exemplo de vida. E o Felipe, né, sem igual essa sugestão desse tema para o podcast. Eu acho que é a gente cada vez mais integrar a saúde como um todo. Como a doutora Ana falou, ela não é uma médica que cuida da mama, ela cuida da mulher, do paciente que ela receber. Então, acho que a medicina tem que ser cada vez mais integrativa e a gente fazer essa comunicação entre as áreas. Porque todas as áreas do saber, se somada, multiplica exponencialmente o que a gente pode oferecer para o nosso paciente. E lamento muito saber que, como a doutora Ana falando das medicações, que o paciente mais vulnerável não vai ter acesso, do ponto de vista da saúde mental, eu penso, gente, mais um estressor para alguém que está tão estressado. Então, que bom que temos associações, temos médicos focados em trazer isso para os pacientes e cobrar dos gestores, porque a gente tem que cobrar do SUS, da saúde pública, um tratamento integral para os nossos pacientes. Perfeito. Doutora Ana, primeiramente, muito obrigado.
E ficou faltando alguma coisa que você queira falar nesse final também, que seja importante, que a gente tenha esquecido de debater? São duas coisas básicas. Uma é que essa frase da Fernanda, que ela falou, do Juntos Somos Mais Fortes, que é até a frase da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que realmente juntos somos mais fortes, não só, né, pacientes, as associações, os profissionais de saúde de todas as áreas, quem faz a divulgação, né, os meios de comunicação, tudo isso faz com que essa cadeia virtuosa, cria um círculo virtuoso que a gente vá falando e as pessoas vão procurando e vão reduzindo o medo. E é justamente o segundo ponto, é o medo. A pessoa tem que reduzir o medo do câncer, né? Não é ter medo do câncer que vai fazer o câncer sumir. Né, e procurar, se por um acaso não tiver o atendimento, procurar em outro lugar. Né? Não se contentar com o não da primeira vez. Perfeito. Malu, suas considerações finais e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Quero agradecer a SAMG pela oportunidade que nos dá de abordar esse assunto aqui, que é muito relevante, né, para todos nós. E dizer que para as mulheres, gente, não tenham medo de se cuidar. A gente precisa se cuidar para poder continuar a nossa jornada por aqui. Então, cuidem-se, não tenham medo de fazer mamografia. A mamografia salva. Então, não deixe esse tempo passar. Perfeito. Agradeço vocês que estão nos escutando, estão nos assistindo também. De 15 em 15 dias voltaremos com mais informações lá do nosso sindicato, com mais debates como esse, que é para enriquecer o conhecimento e também trazer conhecimento para vocês. Eu sou Felipe Drummond, agradeço a participação de todos. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.